Amém. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Marcos capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 12. Aproveitei um texto, nós estamos lendo o livro de Marcos, no movimento Aviva Mais, movimento que eu tenho certeza que está sendo bênção na vida de todos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Capítulo 2, versículo 1 ao 12, vamos ler. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Os estudiosos falam que ele provavelmente estava na casa de Pedro, que a casa dele e da família dele não era em Cafarnaum. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Passagem maravilhosa, Vamos orar. Senhor, pedimos que o Seu Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração. Venha, ó Pai, despertar a Sua palavra ao nosso entendimento. Venha aplicar essa mensagem à nossa vida. Venha, ó Pai, nos mostrar o poder que há no Seu Evangelho. O que seríamos de nós se não fosse a Sua intervenção, ó Pai? Se não fosse o Seu agir por nosso favor? Lhe pedimos, ó Pai, vem em meio à Sua igreja, vem em meio a cada vida aqui presente, venha despertar a fé, venha despertar o temor, venha, ó Pai, gerar arrependimento de pecados, venha, ó Pai, transformar vidas através do Seu poder. É o que lhe pedimos. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Então, os 2 versículos iniciais, que fala: dias depois Jesus entrou em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Uma tradução também aceitável seria: logo se ouviu dizer que ele estava à vontade. E muitos reunidos ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Os estudiosos falam que mais ou menos o tamanho padrão das casas na antiga Palestina caberia em torno de 50 pessoas naquela casa. Então aquela casa estava cheia. E o que Jesus fazia? E Jesus anunciava-lhes a palavra. Repete comigo: Jesus anunciava-lhes a palavra. Se existe uma coisa que é muito clara nos 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é algo muito importante percebermos. Dentre tantos milagres e maravilhas que Jesus realiza, dentre tantas boas obras que Ele evidentemente demonstrou em meio ao povo, a principal das boas ações, o maior objetivo realizado, a maior missão realizada por Cristo foi a pregação da palavra. A todo momento Ele pregava a palavra, a cada situação
ele pregava a palavra, todos os fatos, todos os acontecimentos da sua vida aqui na terra, era de fato uma oportunidade para ele pregar as boas novas do Evangelho. E o que ele sempre pregava com as boas novas do Evangelho? Ele ensinava que a salvação é apenas pela graça, por meio da fé, para o perdão dos pecados. Amém? Então repete comigo: a salvação é somente pela graça, por meio da fé, para o perdão dos nossos pecados. E essa é a grande dádiva para todos nós. Acima de tudo, todos os resultados do Evangelho, todos os benefícios que o Evangelho nos traz, acima de todos eles, devemos possuir a mensagem do Evangelho, devemos reconhecer a mensagem do Evangelho como a maior de todas as bênçãos. Maior de todas as bênçãos, o entendimento que fomos salvos somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Esse entendimento que dessa forma nós fomos perdoados dos nossos pecados, essa é a maior dádiva para nós, é o meio pelo qual Deus escolheu de salvar os seus. E enquanto Jesus anunciava a palavra àquelas pessoas, trouxeram-lhe, português é muito chato, né? Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Eles não podiam, chegando lá naquela casa, eles simplesmente não podiam aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, diz o versículo 4, e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. As casas da época, elas tinham uma característica que o teto, a laje era feita de argila, né? Depois da telha feita de argila, eles vinham com uma camada de argila para ficar uma laje reta. Por quê? No período da noite, eles tinham o hábito de ir todo mundo para a laje lá aproveitar o frescor da noite, né? Um ambiente muito, muito quente, e durante o dia ficava dentro de casa fugindo do sol. Amém? Então, imagina aquela camada grossa de argila, né? Aquela camada plana de argila, e os amigos daquele paralítico, 4 homens carregando aquele paralítico, eles, ao verem aquela multidão, eles simplesmente tiveram que pensar numa estratégia. A gente tem falado muito sobre relacionamento nesse mês, relacionamento que edificam, o compromisso do cristão edificar os seus irmãos. E é incrível quando a gente repara nessa situação dos 4 amigos, 4 homens ajudando aquele paralítico, é que a gente vê que quando a busca por Cristo está no centro dos relacionamentos, eles estavam buscando chegar perto de Jesus, eles estavam levando aquele paralítico, aquela pessoa para perto de Jesus. Então, quando a busca por Cristo está no centro dos nossos relacionamentos, as relações se tornam de fato dádiva dos céus para todos aqueles que estão envolvidos. Os relacionamentos se tornam uma bênção quando Cristo está no centro, quando Cristo é o motivador da nossa busca, da nossa busca por relacionamento, da nossa busca por amizade, da nossa busca por convívio. Essa busca, esses relacionamentos são verdadeiras dádivas do céu. E temos diante de nós um homem que nada podia fazer para vencer a sua paralisia. O fato de ser conduzido deitado mostra até que talvez ele fosse tetraplégico. Era algo realmente grave. Estava relacionado a uma pessoa que é totalmente limitada, uma pessoa que é totalmente dependente. Se alguém quisesse ajudá-lo, de fato teria que carregá-lo nas costas. Uma só pessoa não seria suficiente, 2 seria difícil, 3 difícil, 4, vamos lá, vamos seguir. E surgem essas dificuldades, além de carregar um adulto, ser algo já difícil, talvez paraplégico, mas o texto citando alguém paralítico, eles chegam naquela casa e simplesmente não é possível se aproximar. Eles tinham fé que era a solução, mas o que vamos fazer agora? A casa está cheia. Mas de fato eles eram realmente bons amigos, eles estavam focados na missão, eles estavam determinados em ser um canal de bênção para aquele paralítico.
E eles pensaram na estratégia, não escolheram um caminho mais fácil, talvez de tentar invadir a multidão, pedindo licença, sair da frente, não, eles subiram, quebraram aquela laje com as mãos ou com a pedra, deram algum jeito de quebrar, de criar um acesso naquela casa. E de fato, imagina isso, Jesus ensinando, sentado na posição do mestre na época, Jesus ensinando sobre o Evangelho, pregando o Evangelho, quando de repente começa a descer um paralítico do telhado, na presença de Jesus. Isso só se tornou possível porque aquele paralítico, ele tinha bons amigos, ele teve pessoas comprometidas com a sua edificação, ele teve pessoas comprometidas com o seu problema, pessoas de fato, que agiram por misericórdia e pura bondade, e essas pessoas se unem diante das dificuldades. Eles estão fazendo isso porque possuem algo em comum, eles creem em Jesus, e a fé é tudo o que eles precisavam para isso. Independente das dificuldades que possamos enfrentar na nossa vida, dos desafios que a vida nos propõe, a fé é tudo o que precisamos. Muitos desses desafios não são possíveis que passemos sozinhos, mas Deus colocará pessoas ao seu lado para edificar você, para estar unido contigo através da fé. E essas pessoas a Bíblia classifica como cristãos, membros de uma igreja, pessoas que estendem a mão quando o outro cai, pessoas que são comprometidas com a oração, com a edificação mútua, amém? Todos aqueles que têm fé em Cristo, quando se aproximam do Salvador, quando buscam o Salvador, sempre ouvirão palavras surpreendentes, sempre se depararão com algo surpreendente, algo sobrenatural. Toda vez que nos aproximamos de Jesus Cristo pela fé, Ele manifesta as suas dádivas sobrenaturais por nós. E aquele pobre homem, tão debilitado, ele não poderia ser recebido de forma melhor. Primeiro que chegou pelo teto, pelos seus bons amigos, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, olha que recepção, o próprio Senhor dos senhores, tratando ele através de um elo mais próximo possível em nossa vida terrena, ele simplesmente chama: filho. E o paralítico, vendo isso, percebendo, ele estava vendo que a sua angústia estava chegando ao fim. Mas algo também pode nos surpreender. Jesus não chega de imediato e fala: levante-se e ande. O lógico seria, os amigos fizeram aquele esforço para que ele fosse curado da paralisia. Jesus operava esse tipo de milagre. Mas Jesus, ele vai se preocupar com outro aspecto. E será que os pecados daquele paralítico era o real motivo das suas aflições, até mesmo da sua condição física? Será que algum pecado cometido anteriormente tinha relação com a sua paralisia? Se arriscou demais, ou comeu o que não devia, até fez algo que gerou uma doença. Tem tantas coisas que a gente pode fazer que não devemos fazer, que realmente é um pecado e que pode gerar consequências físicas, familiares. Será o que aquele paralítico estava colhendo era resultado do seu pecado? Se fosse esse o caso, certamente ele vivia duplamente angustiado, não é verdade? Sabe aquela coisa que eu não deveria ter feito isso? Olha o que eu estou colhendo, olha como eu estou vivendo, por que eu tomei essa escolha? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu fiz determinadas coisas? Não há nada mais trágico quando enfrentamos as consequências dos nossos próprios erros. Será que essa era a condição? Mas então Jesus simplesmente diz ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Existia um conceito religioso naquela época, que todo mal, os judeus entendiam que todas as doenças, todas as aflições eram um resultado direto dos pecados da pessoa. Pecou, Deus vem com uma doença. Pecou, Deus vem com um mal. Eles tinham esse entendimento, e se esse entendimento, essa cultura, estava também
na mente daquele paralítico, esse devia ser um caso grave para ele. Estou colhendo pelo que eu fiz. Mas Jesus chega diante dessa realidade, diante dessa cultura, e simplesmente livra o paralítico daquela aflição. Os seus pecados estão perdoados. Jesus agora, ao dizer para aquele paralítico que estava perdoando os seus pecados, ele vai a um ponto que os seus perseguidores, os religiosos da época, eles não conseguem mais tolerar. Perdoar pecados era algo que só Deus pode fazer. E é aí que entra a questão. Não existe simpatizante com o Evangelho. Não existe simpatizante a Jesus Cristo. Existem pessoas que falam: eu amo Jesus Cristo, eu amo, mas vivem de forma que Ele manda não viver, de forma licenciosa. Aqueles que dizem isso, dizem por não conhecer quem é Cristo. Não existe um meio termo sobre Cristo. Ou você vai acreditar, vai crer totalmente no que Ele é, e Ele vai ser o seu Senhor, Ele vai ser o seu ajudador, Ele vai ser o seu Salvador, ou você vai rejeitá-lo completamente. Não existe uma forma intermediária de seguir ou aceitar a Jesus Cristo. Ou Ele será o seu Senhor, ou você irá rejeitá-lo 100% e completamente. Aí no versículo 6, aqueles escribas, eles até estavam tentando entender Jesus Cristo como um grande profeta, Jesus Cristo como um mestre, mas não como Deus. O versículo 6 diz: alguns escribas estavam ali sentados e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Imagina chegar alguém diante de você e abdicar o direito de perdoar os seus pecados. Isso não é algo que o ser humano pode fazer. E nesse sentido, os escribas, eles estavam corretos ao dizer que Jesus não podia perdoar pecado, porque eles entendiam, só Deus pode perdoar pecados. Eles não reconheciam Jesus como Deus. Então eles estavam corretos em dizer que o homem não pode perdoar pecados, mas estavam errados porque recusavam reconhecer que o poder de Jesus vinha de Deus. Eles recusavam reconhecer que Jesus era Deus. E Jesus, percebendo isso imediatamente em seu espírito, que eles assim pensavam. Sabe aquela palavra que o salmista quando fala que antes que as palavras cheguem à minha boca, tu já as conheces? Como fugir de um Deus assim, que conhece cada ponto do nosso coração, que conhece as nossas vontades e intenções? Como conviver com Deus que nos conhece de dentro para fora? E dessa forma Jesus demonstra quem Ele era de imediato, porque Ele começa a esquadrinhar, Ele começa a entender os pensamentos daqueles religiosos, e Ele faz a pergunta que é assustadora. Imagina alguém chega para você e fala: por que você está pensando nisso? Como assim? Se estiver pensando da pessoa, então, né, algum mal ou bem, não sei. Pessoa que simplesmente invade seu pensamento e começa a saber tudo o que você pensa agora. Imagina, como escapar de uma pessoa dessa? Isso é assustador. E Jesus pergunta: por que vocês estão pensando essas coisas? E essa é a realidade. Jesus é o grande conhecedor de pensamentos, e Ele agora está questionando os seus interrogadores. A sua pergunta vai à raiz da questão. As acusações contra Jesus, elas são sempre irracionais, e quando são completamente silenciadas. E foi isso que aconteceu. Como que Jesus lida com o silêncio daqueles religiosos? E Ele vai perguntar. Essa é a pergunta que é um divisor de água para cada um deles. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? A verdade é que as duas questões tratadas de forma verdadeira, ela de fato é impossível aos homens. O homem não pode perdoar de fato os pecados, o homem não pode te colocar
com uma boa relação com Deus através do seu próprio perdão, amém? E o homem também não pode erradicar uma doença com as suas palavras, isso é impossível para o homem. Mas de forma aparente, de forma superficial, sem dúvida alguma, que dizer os seus pecados estão perdoados é muito mais fácil, não é? Do que dizer levante-se e ande para um paralítico. Falar para aqueles ouvintes, seus pecados estão perdoados, os resultados não podem ser testados, né? Não pode ser julgado. Já agora, falar para o paralítico, levante-se e ande, o resultado pode ser visto e julgado a todos, julgados por todos. E diante do silêncio dos seus acusadores, Jesus continua, levantou essa questão. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou paralítico, levante e ande. Aí eles ficaram em silêncio, e Jesus continua. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O Spurgeon, comentando esses versículos, ele fala assim, aquele que pode perdoar a minha alma, pode curar o meu corpo, pois este parece ser o mais fácil dos dois atos de misericórdia. Senhor, cura o meu espírito e cura a minha carne. Sim, tu realizarás esse trabalho mais efetivamente quando ressuscitares o meu corpo, que será tão incorruptível como o seu. Por mais que aquele paralítico estivesse sendo curado naquele momento, um dia ele ia morrer, ele teria que morrer. Mas aqueles que estão salvos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, um dia possuirão um corpo incorruptível, que não conhecerá do mal, não conhecerá das doenças. Um corpo como o de Cristo é em sua glória, pois viveremos na eternidade com Ele. E Jesus, ele demonstra agora o seu poder curando o paralítico. Ao mesmo tempo, ele prova que pode perdoar pecados. Para aqueles religiosos presentes, realizar um milagre visível, realizar uma cura, sem dúvida era um sinal de poder maior. Ao fazer isso, Jesus também prova que tem poder para curar e realizar milagres, que tem poder para transformar e regenerar vidas. Aprendemos que se o pecado é perdoado, nada é impossível para o que crê. O mais difícil seria Deus perdoar os seus pecados, tanto que para os seus pecados foi necessário Jesus Cristo vir ao mundo, morrer na cruz por seus pecados, vencer a morte, pagar o preço que era seu e meu. Isso sim custou as feridas de Jesus. O profeta Isaías vai profetizar: pelas suas feridas, pelas feridas de Cristo vocês foram sarados. O castigo que traz a paz para vocês foi carregado por Cristo Jesus na cruz. O alto preço foi pago na cruz por nós. Então, se o pecado é perdoado, se a nossa relação com Deus é restabelecida, o que seria impossível para nós, nada mais é impossível para aquele que crê. E no versículo 12, ele se levanta, o paralítico se levanta no mesmo instante, ele pega o leito, ele retira-se da vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, jamais vimos algo parecido. E aquele que antes de conhecer a Cristo era completamente debilitado, agora é capaz de pegar o próprio leito, o leito que era o símbolo máximo da sua debilidade, o leito que era o símbolo máximo da sua tristeza, as feridas que a vida gerou para ele, as dificuldades que a vida gerou para ele, ele agora pega todas elas, através da fé que tem em Jesus Cristo. E essas marcas, esses sinais que antes eram de fraquezas, agora se tornam sinais da mão poderosa do Senhor, da mão poderosa do Filho de Deus.
Estamos falando aqui de uma paralisia física, mas quantos de nós, quantas pessoas vivem com uma paralisia espiritual, uma paralisia do coração, estão completamente mortos para Deus e vivos para os seus pecados, não conseguem se arrepender, não conseguem buscar a Deus, mas Deus tem uma história diferente para cada um. Deus pode ter uma história diferente para você, porque Jesus Cristo não apenas diz, faça isso, faça algo para conseguir se salvar, mas Ele chega até nós, Ele vem a este mundo, Ele lida pessoalmente com os nossos pecados, Ele os carrega em sua cruz, Ele os carrega em sua cruz. Então a ira de Deus que deveria recair sobre nós, Ele carrega, e essa ira recai sobre Cristo na cruz. E as suas fraquezas, os seus pecados, que antes eram sinal de vergonha, quando encontram através da fé com Cristo, eles passam a ser sinal do poder regenerador de Deus, porque Deus é poderoso para nos libertar, Deus é poderoso para nos resgatar. E o segundo ponto, Jesus pega aquele paralítico e manda de volta para casa, aquele mesmo que era digno de piedade, que era motivo de tristeza para sua família. Como é difícil a família conviver com um ente querido seu passando por tamanhas dores e limitações. E esse que era motivo de tristeza, esse que era motivo de piedade, se tornando agora um testemunho vivo através do poder de Deus. A sua paralisia agora não era mais sinal de tristeza para sua casa, mas a sua paralisia vai fazer lembrá-los da cura, porque ele agora voltou andando completamente regenerado para a sua família. Imagina a reação da família vendo o seu ente querido totalmente regenerado e curado. Dessa forma Deus pode fazer com cada um de nós. Ele pode nos restaurar, Ele pode nos curar, e aqueles que mais nos conhecem poderão ser impactados, porque o que justifica a transformação que Deus gera em nós só pode ser o poder de Deus. Nada como uma restauração do pecador através da graça e desse poder. Isso é realmente perceptível a todos. Só a ação sobrenatural de Deus pode justificar um pecador arrependido e regenerado. E o texto diz que todos se admiraram e deram glórias, dizendo: jamais vimos coisa assim. O mundo de fato desconhece poder como o do Senhor. O mundo de fato desconhece a ação que Jesus Cristo pode realizar. Temos uma missão de levar essa mensagem ao mundo. Temos essa missão de levar essa mensagem de poder e transformação. Somos salvos pela misericórdia e graça. Ele nos resgata e Ele nos transforma. Jesus Cristo pessoalmente, Ele dá poder àqueles que não têm força. Ele cura os crentes da paralisia do pecado e faz deles bênçãos para outros. Aquele que precisava de ajuda, agora torna-se um ajudador. Aquele que era digno de piedade, agora é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Eu não sei de que forma essa palavra pode falar aos corações de vocês. Aqui entre nós, aparentemente não temos ninguém debilitado na saúde, de forma grave, limitados por alguma doença. Mas pode haver alguns entre nós, ou alguns ao torno de nós, que estão experimentando de uma paralisia espiritual. E eu creio com todas as forças que Jesus pode mudar isso. Jesus pode vir com seu amor e graça e transformar a vida do pecador, assim como Ele fez comigo e fez com cada um de vocês. A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom dado por Deus. O arrependimento é algo gerado pelo próprio Espírito Santo. Que busquemos esse arrependimento.
A mensagem do Evangelho consiste: creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, seja batizado e viva uma nova vida. E viva uma nova vida. Deus é poderoso para transformar. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Basta irmos até Ele, termos fé nele, entregarmos a nossa vida completamente a Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, que tamanha obra, Pai. Que tamanha obra o Senhor realizou na vida desse paralítico, diante de tantas testemunhas que contemplaram uma cura visível, uma cura física, ó Pai. Mas quão mais profunda é a obra realizada no coração. Existem muitos paralíticos que foram salvos e hoje estão no céu, na eternidade. Mas existem muitas pessoas que não possuem uma doença externa, mas que andam paralisados em seu coração, mortos para Ti. Senhor, se não for a Sua iniciativa, se não for a Sua ação por nós, como poderíamos nascer de novo? Como poderíamos, ó Pai, reviver? Isso é uma obra Sua do início ao fim. Então lhe pedimos, ó Pai, realize essa obra entre nós. Venha nos convencer, ó Pai, dos nossos pecados. Venha gerar arrependimento. Venha gerar transformação de vida. Que sejamos instrumentos, ó Pai, para levar a mensagem que liberta o cativo, a mensagem do Evangelho. Haja em nosso favor poderosamente, ó Pai. Haja em nosso favor poderosamente. Venha curar, venha libertar, venha gerar novas conversões, venha acender a chama do nosso coração por Ti. Queremos ser cheios, queremos ser impactados pelo Seu poder e por Sua graça. Obrigado, Senhor, pois cremos que o Senhor está realizando a Sua obra entre nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.